Bom dia, igreja. Vamos orar, agradecendo a Deus por mais um dia. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado por mais um dia, Senhor, presente na Tua casa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá mais uma chance, Senhor, de acertar, ó Pai, mais uma chance de glorificar o Teu santo nome e escolher a Ti, Deus. Peço que o Senhor venha perdoar nossos pecados, Senhor. Somos falhos, somos humanos, por isso te peço perdão, Deus. Que o Senhor venha abençoar o dia de hoje, dia importante para nós brasileiros, dia de votação, que o Senhor dê sabedoria ao povo, Senhor, para votar. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Bom dia, igreja. Semana que vem, dia 6/11, teremos ceia na parte da noite. E nesse momento vamos ler o tema anual da igreja. Acho que todos já sabem, né? O tema anual da igreja é tempo de crescer. E vamos ler também um versículo do nosso tema, que se encontra em Isaías 54. Isaías 54, 3, 2 e 3. Que diz: amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. E eu separei um versículo que Deus trouxe ao meu coração nessa manhã, que se encontra em Salmos 51, do 1 ao 10, que diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a culpa e purifica-me do pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a sua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagais exaltarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia verdadeiramente dos seus pecados. Que nós, como igreja, venhamos sempre, reconhecer que somos pecadores e nos humilhar diante de Deus, assim pedindo o teu perdão. Mistério de louvor. Som. Bom dia, igreja. Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, nós acabamos de ler esse versículo, Salmo 51, 10, e nós, nesse momento, iremos cantá-lo, amém? Fique à vontade, ficar de pé, ficar sentado, o importante é a gente estar entronizado com o nosso Senhor, adorando a Ele, amém?
Deus, um coração puro, que renova, um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Eu quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ter um segundo coração de Deus. Eu quero ter um segundo coração de Deus. Crie-me, ó Deus, um coração puro, e renova, um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um segundo coração de Deus. Eu quero ser um segundo coração de Deus. Amém. É com esse desejo que nós nos rendemos ao nosso Senhor e desejamos ir sempre além, sempre crescendo em intimidade com Ele. Amém? A ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti.
Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além. Contigo, ó Senhor, leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção e mais do teu poder. Amém, glória a Deus. Nesse momento será dedicado aos nossos dízimos e ofertas. Nós estaremos lendo juntos ali o texto que nos foi preparado para hoje, e que você possa contribuir da forma que desejar ao seu coração, e que o mais importante é que nós possamos contribuir com a nossa vida para o serviço da obra do Senhor. Amém? Vamos ler todos juntos o texto? No 3? 1, 2, 3. Tragam o dízimo ao depósito. Ih, mudaram a versão. Senhor
Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por toda a provisão, Pai, por todo o cuidado para conosco, Deus. Nesse momento, Senhor, nós estaremos dedicando os nossos dízimos e as nossas ofertas, Senhor, para a Tua obra, Deus, para que ela possa continuar, Senhor, atuante, Senhor, na comunidade, Senhor, em toda Maricá, em todo o Rio de Janeiro, em todo o Brasil, em todo o mundo, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, continue, Senhor, provendo tudo que for necessário para nós, Deus. E nós somos gratos, Senhor, a Ti, por isso, Senhor, e por todas as coisas maravilhosas que o Senhor faz em nossas vidas, Deus. Amém, Senhor. Preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. De mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei que Deus cuida de mim. Amém. Poder assentar, igreja. Bom dia, amada igreja do Senhor. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Está feliz por estar aqui nessa manhã? Já foi fazer o seu dever cívico? Exercer já? Nem todos, né? Eu consegui ir lá cedinho, graças a Deus já consegui votar. Que você consiga também, não deixe de fazer. É um dever nosso, é uma responsabilidade, né? Diante do país e pela situação que nós vivemos. Exerça o seu papel. Eu queria agradecer nessa manhã, já falei com ela, hoje o nosso irmão Sérgio está com a família aí completa, a irmã Carmen já foi dessa igreja, a Janete está ali também, né? E esse neto lindo, né? Como é o nome dele mesmo? Bernardo, olha só que coisa linda, parabéns aí, a família está crescendo, se multiplicando, cumprindo aí a palavra de Deus em nossas vidas. Essa semana também os irmãos viram, minha filha casou no civil, né? Daqui a pouco vai casar no religioso, a gente está feliz demais e vendo as promessas, né? Quando as promessas de Deus se cumprem em nossas vidas, a gente fica feliz demais. Eu louvo ao Senhor por isso, queridos.
Hoje é o último dia do mês do aniversário da igreja, né? Nosso irmão Ivan vai estar chegando para cá, está pregando agora pela manhã, e eu estarei também à noite, trazendo aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, queridos. Vamos orar, pedir ao Senhor graça, pedindo que o Senhor use mais uma vez o seu servo Ivan, para falar aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor. Queridos, na semana que vem, não sei se os irmãos perceberam, a ceia do Senhor será à noite, não será pela manhã, tá bom? De manhã o pastor não poderá estar aqui na igreja, foto da Maria Júlia, da formatura, e o pastor precisa participar, né? Não basta ser pai, a gente precisa participar desses momentos felizes com a filhona. Não, a família não vai estar aqui de manhã, vai iniciar o mês da música, né? Então não deixe de comparecer, tem pregador de fora, e compareça, né? Venha na abertura aí do mês da música, mas o pastor à noite já estará presente. Eu creio que no primeiro dia também virá o Cristolândia, no primeiro? Cristolândia vai estar aqui conosco, vai ser muito bom, não deixe de estar aqui, privilegiando também, amém, queridos? Vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa manhã mais uma vez. Pai, obrigado por essa manhã tão maravilhosa na Tua presença, obrigado pelo Teu amor, Tua graça, o Teu cuidado, por tudo que já vimos, ouvimos, a Escola Bíblica Dominical, que é a melhor escola do mundo, Senhor, onde nós aprendemos aqui as Tuas verdades, para não sermos enganados, Senhor. Obrigado pelos louvores entoados em Teu nome, pela direção do culto, e agora, Senhor, Tu tens sempre mais. Agora, Senhor, fala aos nossos corações, continue a falar, Senhor, aquilo que o Senhor já colocou no coração do Teu servo. Fala também conosco, pois assim te oramos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Ivan. Bom dia, igreja. Graça e paz. Muito bom estar com os irmãos hoje. Uma manhã dessa maravilhosa, num dia especial, na verdade, como a gente estava conversando na EBD, um dia de decisão, de exercer nossos direitos. E, irmãos, é interessante pararmos para pensar que, diante desse cenário que nós estamos vivendo hoje, né, que temos vivido ao longo do mês inteiro, existem todos os tipos de pessoas possíveis, né? Daquelas que estão tranquilas, né, com o coração tranquilo, mas também daquelas que estão desesperadas, né, daquelas que, diante de determinada realidade, de determinada resolução que vai aparecer agora nas urnas, vão perder o chão, vão ficar temerosas com o nosso futuro, certo? Então, existem muitas possibilidades, as variáveis são enormes, e pensando nisso tudo, eu gostaria de dizer para os irmãos que eu sou do time das pessoas que está com o coração em paz, tranquilo, porque, diante de tudo, nós sabemos que a mão de Deus é poderosa, e nós sabemos que o nosso Deus, Ele é soberano. É a partir do momento que nós perdemos a confiança no nosso Deus, a gente realmente não vai conseguir viver em qualquer tipo de cenário. Hoje, durante a EBD dos adolescentes, nós aprendemos sobre a viagem, a segunda viagem de Paulo. Irmãos, Paulo fazia grande parte das suas viagens a pé, né? Enfrentando vários tipos de adversidades. O tempo, por exemplo, é uma delas. Aquele sol castigando, dando moca, né? Que acaba com a pessoa. As grandes distâncias, você tendo que fazer aquilo a pé, pensa no trabalho que dava, né? E, para piorar, ainda um sistema, um regime político que oprimia a sua religião, o seu pensamento, estava vivendo uma condição totalmente diferente e pior do que a nossa, mas em inúmeros casos a Bíblia mostra que o coração dele estava tranquilo, como por exemplo no momento que ele estava na prisão com Silas e eles louvavam, e Deus faz o milagre quando o nosso coração está em paz nele, amém? Por isso eu trago para os irmãos hoje uma palavra que está lá em Salmos, capítulo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor,
Hoje, irmãos, eu vou usar de alguns recursos visuais. Eu nunca fiz isso, vai ser a primeira vez. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, ó: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Esse salmo é maravilhoso, não é mesmo? Esse finalzinho, então, habitarei na casa do Senhor para todo sempre, é uma coisa assim que me deixa muito satisfeito. Enfim, irmãos, por que trazer esse salmo? Não é verdade? Aqui no início do salmo, no primeiro verso, diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas, quando nós analisamos no texto do hebraico, esse primeiro versículo, ele é um pouco diferente do que está aqui traduzido para nós do português. Concordam comigo que aqui quando a palavra fala que nada me faltará, não sei para vocês, mas para mim falta muita coisa? Por exemplo, eu não tenho R$1 milhão na minha conta, eu queria, certo? Dependendo do resultado dessa eleição, talvez esteja contra o meu gosto. Vai faltar o quê? A minha vontade nesse aspecto aí, certo? Existem outras condições que a gente poderia colocar aqui que você talvez não tenha, talvez falte para você. Aí você falaria assim, puxa vida, então a Bíblia está errando aqui, certo? Está me faltando alguma coisa, mas a palavra disse que não faltaria. Só que quando a gente vai para o texto em hebraico, sabe o que diz? Diz assim, ó: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. É diferente. O sentido é mais ou menos assim, ó: não tenho tudo o que amo, mas amo tudo o que tenho. Ou seja, independente do resultado, independente daquilo que você tem, se as condições são favoráveis ou não, você está satisfeito, porque o Senhor é o seu pastor, certo? Então, por que eu trago essa primeira reflexão para nós? Porque talvez, não vocês, que eu sei que todo mundo aqui lê a palavra, é bem instruído, busca conhecimento, entende que a Bíblia não está prometendo aqui recursos ilimitados para nós. Mas talvez um outro irmão não compreenda muito bem isso, né? Uma pessoa que está chegando para o Evangelho agora, e fique bem claro, talvez até para a gente poder se expressar e explicar para outras pessoas, que no texto original, a ideia é essa: não tenho tudo que amo, mas eu amo tudo aquilo que tenho, ok? Então eu queria mostrar para vocês hoje, já que a gente está falando do Salmo 23, que é o Salmo do Pastor, a primeira imagem, pode colocar para mim, por favor, Manju? Olha só, nós temos aqui, do lado esquerdo, um cão pastor. No Oriente Médio, todo pastor tem um cão, ok? Por quê? Porque esse cão, ele serve para tocar o bando, as ovelhas, né? Para proteger as ovelhas e proteger o próprio pastor. Só que conseguem perceber que ele tem uma coleira cheia de espinhos? Sabe por quê? Porque, porventura, se um coiote ou um lobo tentar atacar o rebanho, ele primeiro ataca o cachorro, o cão, que é a principal ameaça para ele, já que as ovelhas, elas sempre são muito passivas, elas não vão atacar, né? Então, o que acontece ali é que o predador, ele vai tentar morder a jugular do animal, e aí, sabiamente, eles colocam aquela coleirinha ali, certo? Eu, pessoal, sou apaixonado por cachorros, por cães. Eu sou apaixonado, gosto muito, muito, muito. Eu só não tenho um cão porque eu e Gabi, quando a gente casou, nós fomos morar em um apartamento. E aí, teve aquela conversa assim, ó: vamos comprar um cachorro, mas tem que ser um pequenininho. Aí eu, pequenininho não. Pequenininho não. Para mim tem que ser cachorro médio ou cachorro grande. Porque eu gosto de adestrar. Tanto que a minha cadela, minha Border Collie, que eu comprei, na verdade, na época, eu adestrei ela. Ela senta, vai para trás, pega a bolinha, já volta. Eu falo para ela fica ali o tempão. Eu brinco de coisa de morder. Aí é muito bom, eu gosto, sabe? Mas, enfim,
Do lado direito, o que nós temos aqui? Quem sabe o que é isso daqui? Quem daria um palpite do que seria isso daqui, ó, do lado direito? Ninguém? Isso daqui é um aprisco. Sabe quando a Bíblia fala que as ovelhas estão dentro de um aprisco? Então, isso aqui é um aprisco. Ou seja, é um lugar onde os pastores de ovelha, eles colocam as ovelhas ali dentro, ok? E aí, o que acontece, né? O pastor, de manhã, bem cedo, o pastor de ovelhas, ele conta todas as suas ovelhas, uma por uma, aí ele tira elas do aprisco e leva elas para lugares onde elas possam se alimentar, possam beber água e tudo mais. Ou seja, isso vai acontecer, depois dele as contar, de madrugada antes do alvorecer. Porque como o calor do deserto, ele é muito ruim, muito brabo, né? A caminhada para esses lugares onde as ovelhas se alimentam e bebem água são distantes. Às vezes o pastor de ovelhas, junto com suas ovelhas, ele anda 3, 4 quilômetros para poder chegar até esses locais. Porque no Oriente Médio funciona exatamente assim, ó. A água, as nascentes, elas surgem, brotam no deserto em lugares diferentes e não são permanentes. Então é necessário que haja sempre um circuito da água. Então os pastores de ovelhas, eles estão sempre se locomovendo, e isso explica o porquê Israel vivia em tendas. Por quê? Porque eles eram nômades, eles estavam sempre se movimentando, para poder encontrar esses locais, que eu vou mostrar para vocês aqui, que são os locais onde os rebanhos vão poder se alimentar, ok? Agora, vocês conseguem lembrar que, de certa forma, lá em... Pode botar para mim, Maju, só para deixar certinho? João, capítulo 10, versículo 7 ao 10, tá bom? Mas pode deixar a imagem. Aí, só para dar mais uma informação, como é que funciona? Porque, tá vendo que o muro é baixinho? Caraca, qualquer predador pode vir, entrar e pegar as ovelhas, certo? E o que os pastores fazem? Pegam arbustos e gravetos cheios de espinho, e aí eles completam aquilo ali, para que os predadores não consigam entrar. Eu quero mostrar para vocês aqui, nessa manhã, a relação do pastor com suas ovelhas. O tempo inteiro, uma relação muito íntima. E a ovelhinha, por mais que seja um animal, ela vai demonstrar muitas características humanas nesse relacionamento, ok? E aí, Maju, coloca uma imagem, que é a imagem de... É aquela próxima, que mostra isso. Essa aí, pode ser essa. Olha só. Olha só, isso aqui é um outro aprisco, um talvez mais sofisticado, né? Com um muro um pouquinho maior. Ali você tem uma caverna, certo? As ovelhas, elas ficam ali dentro da caverna, só que percebem que não tem uma porta? Não tem porta. Sabe quem fica ali na porta? Quem passa a noite na porta ali? É o pastor das ovelhas. E aí eu quero que vocês olhem lá comigo em João, capítulo 10, do versículo 7 até o 10. João 10, 7 até o 10 diz assim, ó: Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes darão ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha só que interessante, pessoal. Jesus, conhecedor do dia a dia daqueles pastores de ovelhas, para aqueles homens que estavam ali vivendo aquela sociedade, né, que muitos eram pastores, estava falando, usando uma expressão idiomática: eu sou a porta das ovelhas, porque ele sabe que um pastor, quando cuida de suas ovelhas, ele se coloca diretamente ali, ó, na porta. Pode colocar essa daí, Maju, muito legal. Ali, ó, um exemplo para vocês. É muito interessante, pessoal, pensar a respeito disso. Então, só que tem uma coisa, né?
No Oriente, um pastor com as suas ovelhas, ele cria muita proximidade. Então, não é viável um pastor trocar suas ovelhas com outro, ou vender suas ovelhas com outro pastor. Sabe por quê? Elas não conseguem se adequar. Elas não conseguem se acostumar com esse outro pastor, por causa do cheiro. E aí, elas definham, morrem de depressão, de saudade do seu pastor anterior, porque o cheiro é diferente. Então, qual é a grande sacada desses homens para que eles possam continuar tocando ali por gerações os seus animaizinhos? Eles colocam crianças. É muito comum nós vermos imagens no Oriente Médio de crianças pastoreando. Por quê? Ele coloca aquela criancinha ali, geralmente menininhos ou meninas, para poder conviver com aquelas ovelhas. O cheiro deles se mistura uns com os outros e tudo mais, e quando esse pastor precisa se ausentar, são essas pessoas que vão depois levar à frente toda a situação, ok? Então, é interessante a gente pensar toda essa relação do pastor com as suas ovelhas. Agora, se vocês observarem o Salmo 23, vamos voltar para a Bíblia aí, rapidinho. Estou viajando aqui na minha Bíblia, aqui, pronto. Se nós observarmos, fala assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, certo? Ok. Até aí nós já conversamos sobre. Aí ele, no verso 2 fala, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Olha só, Maju, coloca para mim a imagem dos pastos verdejantes. Essa verdinha aí, essa verdinha. Isso. Olha só. Essa é a ideia hollywoodiana dos pastos verdejantes que nós temos, né? Dos tempos bíblicos. E aí eu queria trazer uma informação para vocês muito interessante. As ovelhas, elas são muito assustadas. E como eu disse para vocês, é necessário que a gente saia do aprisco e vá para os lugares onde a água nasce, para que elas possam se alimentar e possam beber da água. Caso elas cheguem lá e se assustem com a água, né? Elas se assustem com a correnteza da água, aquela coisa toda, elas não bebem a água. Elas vão morrer do lado da água, definhar, mas elas não vão beber da água. Por isso que o Salmo fala assim, leva-me para junto das águas de descanso, ou seja, aonde já não tem a queda, muitas vezes, da água, onde a água já está descansando, para que as ovelhas não se assustem com o barulho da água e elas possam beber daquela água. É por isso que o Salmo está falando isso. Aí, eu queria fazer a comparação para vocês. Olha só, os pastos verdejantes, a gente sempre pensa o quê? Tudo verde, bonitinho, né? Olha lá que maravilha. A gente conta a história para criança, desses pastos verdejantes aí, tudo mais. Agora, mostra o pasto verdejante. Esse é o fake, né? O de Hollywood. O pasto verdejante do Oriente Médio é esse aí, Esse é o pasto verdejante, certo? Por que eu estou fazendo essas comparações, irmãos? Porque a gente vive num cenário que a gente precisa confiar em Deus, para que, independente se o pasto estiver verdejante daquele outro modo, ou desse, ele continua sendo nosso pastor. Amém? Então, olha só que interessante nós olharmos para isso. Esse é o pasto verdejante. Agora, ele fala assim, leva-me para as águas de descanso. Aí a gente pensa naquela água cristalina, bonitinha. Mostra aí para a gente, Maju, a água bem cristalina do Oriente Médio. Olha só, pessoal. Olha a água do Oriente Médio. Isso. Águas barrosas, certo? Sabe qual é o mais interessante? É que mesmo nas águas de descanso, tem ovelha que não bebe, né? E eu poderia fazer até uma comparação com a nossa vida. Às vezes a gente está do lado da fonte, né? Mas a gente não bebe da água. A gente conhece pessoas que têm tudo para poder ter uma vida melhor, mas elas preferem definhar, né, do que beber da fonte, da água. Só que aí o pastor, ele é tão bom, né, ele é tão bom,
que ele vai lá e faz toda uma coisa para poder ajudar. Pode colocar essa mesmo, Maju. Os pastores, eles cavam poços para as ovelhas que não conseguem beber a água, que têm medo, e aí eles cavam poços de 20 metros de profundidade, colocam naquela espécie de bacia ali, onde a ovelha pode pegar e beber da água. Às vezes eles vão além, mas eu tenho uma outra foto mostrando um pastor dando água para a ovelhinha na boca. Olha que carinho, olha que cuidado, pessoal. Na garrafa PET, e aí vocês vão falar assim, poxa, que nojo. Depois o pastor vai lá e bebe naquela garrafa ali também. Ele bebe naquela garrafa também. Por isso, essa intimidade que existe entre as ovelhas e seu pastor. Por isso o Salmo, ele está sempre ressaltando isso, ok? Agora, olha só, no verso 4, aí a coisa vai ficando um pouco mais triste. Por quê? Ele fala sobre um vale da sombra da morte, né? Fala assim, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, né? O teu bordão e o teu cajado me consolam. O vale da sombra da morte é esse lugar aí, ó. Geograficamente, eles tentam trazer de forma precisa onde seria esse vale. Mas, Ju, com o cursor do mouse, você tem como mostrar ali o cantinho? Porque ali no canto tem uma trilha, vocês estão vendo? Uma trilha, olha. As ovelhas, elas passam por essa trilha, né? Só que ela é muito o quê? Estreita. O que acontece? Por que Vale da Sombra da Morte? Porque se ela sai da trilha, ela cai no precipício e morre. Por isso que é o Vale da Sombra da Morte, né? Mas mesmo que eu caminhe no Vale da Sombra da Morte, tu estás comigo. Agora, e quando vem um pastor nessa direção, indo para lá, e tem outro voltando? Dá problema, deve dar problema, talvez? Não dá não, pessoal. Sabe por quê? Porque o pastor começa a fazer os barulhos com a voz assim, ó, e começa a tocar a música. Os rebanhos, eles se cruzam, mas não se misturam. Aí eu quero que você leia comigo lá, João 10. João 10, versículo 14, até o verso 16, diz assim, ó, eu sou um bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Ou seja, as ovelhas que estão no aprisco do Senhor Jesus, ouvem a voz dele e o seguem. E no mesmo capítulo, fala que essas ovelhas ouvem a voz do estranho, mas não o seguem. Não o seguem. Ou seja, olha que interessante essa relação, mais uma vez, entre o pastor e as suas ovelhas. Então, se uma vez ouvimos a voz de Jesus, que é o bom pastor, e o seguimos, não há como ouvirmos uma voz estranha e irmos atrás dela, porque nós sabemos que somos ovelhas e temos um pastor. Amém? Então, meus irmãos, mostra para mim, Maju, as outras fotos do Vale da Sombra da Morte. Ó, são todas as fotos de lá, dessa região. Olha. Pode colocar a outra. Essa. Essa aqui está em preto e branco, mas tem um pastorzinho ali, ó, no meio, todas as ovelhas. Isso. Tem mais uma, que mostra a fila indiana. Olha só essa fila indiana de ovelhas. O pastor começa a tocar a música, elas fazem uma fila para poder passar pela trilha. Olha que interessante. Maneiro, né? Muito interessante, galera. E aí a gente vai para o próximo versículo, que diz assim, ó, o teu bordão, ainda no mesmo versículo, diz assim, do 4, o teu bordão e o teu cajado me consolam, né? Então, qual é a função do bordão e do cajado nas mãos de um pastor? O cajado, ele era utilizado para poder ajudar as ovelhas que se acidentavam. Então, por exemplo, uma ovelha caiu dentro de um buraco, era como o cajado. Pode colocar aquela imagem do Tutankhamon. Isso. Esse aqui é um faraó, certo? Do Egito, chamado Tutankhamon.
No Egito, ser pastor de ovelhas era a profissão mais ralé da ralé da ralé da ralé. Só que o faraó em si, ele era representado como um pastor do Egito, certo? Então, eles utilizavam, nas imagens, tanto o cajado quanto o bordão, né? Então, esse daqui da esquerda, qual era a utilização dele, a aplicação prática dele? A ovelha caía lá, eles passavam aquela parte curva pelo peito da ovelha e conseguiam tirar ela dentro dos buracos. Por outro lado, o da direita, ele tinha várias funções. Ele podia ser acoplado uma lança, muitas vezes, que era utilizado como instrumento mortal para poder ferir os predadores. Poderia ser utilizado também esse objeto, parece um tchaco, né? Para você bater nas ovelhas, né? Tem ovelha que é desobediente, irmão. Aí tem que dar uns tapas nelas, né? Para ela voltar para a trilha. Aí era utilizado para isso também, né? Então, o que eu quero trazer para vocês aqui, né? A ideia que quando a Bíblia ela fala sobre a consolação do cajado e tudo mais, ela está mostrando que Deus, às vezes, ele vai punir você de alguma forma, né? Sabe aquela ideia, tipo assim, Deus não castiga? Isso não é uma verdade bíblica. Deus usa de situações que você vai precisar ser, muitas vezes, né, castigado de alguma forma para que você aprenda. Ele não faz isso por sadismo. Ele não faz isso porque é vaidade. Ele faz isso para que você aprenda, que você seja aperfeiçoado, certo? E isso, nós temos inúmeros exemplos na Bíblia para nos mostrar como Deus utilizou do deserto, por exemplo, para que as pessoas ficassem rodando lá por 40 anos, para que de fato elas pudessem entrar na terra prometida. Então, muitas vezes, Deus faz isso conosco. E para poder comprovar isso, na figura do pastor, quero mostrar essa foto aí, de uma ovelhinha com a pata quebrada. Sabe quem quebrou essa pata? O pastor. A história que eu vou contar é a seguinte, ali na divisa entre a Palestina e o Egito e tudo mais, tem um canal de Suez, é uma área militarizada, né? Mas também vão muitos turistas ali. E certa vez, um grupo de turistas passando, né, e o rapaz que estava fazendo a explanação lá do local e tudo mais, estava falando, mostrando os pastores, rebanhos, era um lugar que tinha bastante vegetação, então tinha bastante pastores lá e tudo mais, né? Ele foi explicando a situação. E aí ele parou o ônibus, as pessoas tiraram foto e começaram a observar e viram o pastor pegou uma ovelha e pau, quebrou a pata da ovelha. Aí todo mundo ficou como, né? Alvoroçado. Que história é essa? Que esse pastor está quebrando a pata da ovelha, que isso, não sei o quê. E aí pediram o rapaz do ônibus para poder ir lá falar com o palestino que tinha quebrado a pata da ovelha. Ele chegou lá, né? Eles se gesticulam muito. Aí o cara falando lá em árabe, né? Aquela coisa toda. Aí ele voltou com a informação. Falou assim, olha só, sabe por que ele quebrou a pata da ovelha? Porque essa ovelha é uma ovelha muito rebelde. Ela não consegue ficar junto do rebanho. A última vez que ela saiu já 3 vezes. A primeira vez ela saiu, ficou toda danificada por causa dos carrapichos que grudaram na lã dela. E eles usam a lã para poder comercializar, né? A outra vez, ela se machucou. E na terceira, quase foi picada por uma serpente. Então, assim, eu tive que quebrar a pata dela, porque quando ela está mancando, ela não sai do rebanho. Olha que interessante. Ela não foge do rebanho, ela fica junto. Dói mais em mim do que nela. Sabe por quê? Porque enquanto as outras ovelhas estão caminhando sozinhas, eu tenho que ficar carregando ela no colo. Então, é interessante pensar nisso, né? Nessa figura do pastor. Olha a condição que o pastor ele se coloca, muitas vezes, para poder ajudar o seu rebanho, ajudar as suas ovelhas. Sacaram? Então, é interessante. Eu não consegui trazer a foto de uma situação adversa, onde tem um perigo. Sabe o que as ovelhas fazem? O pastor está aqui no meio, elas se ajuntam todas no pastor. Elas se encolhem todas assim, o pastor fica no meio e elas ficam totalmente em volta deles, numa situação de perigo. E isso quando tem um pastor. Porque quando não tem um pastor, sabe o que elas fazem?
elas vão cada um para um lado, igual porcos. Os porcos são assim, né? Dá um problema, eles abrem, e cada um vai para um lado. As ovelhas não, elas se ajuntam. Aí uma reflexão que nós temos que fazer: nós somos uma igreja de porcos ou uma igreja de ovelhas? Amém, uma igreja de ovelhas, né? Porque quando um problema acontece, nós temos que nos ajuntar, nós temos que nos ajudar, e não separar, não dividir, amém? Amém, então, ok. Então, meus irmãos, por que isso é necessário? Que Deus age de uma forma mais brusca muitas vezes. Eu notei uma frase que eu achei sensacional, que diz assim, se sofremos demais, não suportaremos. Se sofremos de menos, nunca saberemos quão mal é o mal e nunca desejaremos nos livrar dele. Então, Deus, Ele manda as suas provações, né, para nós, provações, na medida certa. E muitas vezes nós somos quebrados, igual essa patinha teve a sua patinha quebrada lá, mas nós temos que agradecer a Deus por todas as vezes que isso acontece, porque nós estamos sendo aprimorados e aperfeiçoados. Amém? Sempre conto isso porque faz muito sentido para mim. Eu sofri muito por causa do abuso que eu sofri quando era mais novo, né? Até agora a juventude, graças a Deus, isso já foi curado do meu coração. Mas eu só fui curado quando eu entendi que até aquele abuso era para glorificar a Deus. Por quê? Porque eu só me voltei para Deus porque eu me senti humilhado por causa daquilo. Então, por causa da forma que eu me senti humilhado, a necessidade de buscar me salvar, de aquilo sumir, de alguma forma ser curado, eu me voltei para Deus. Então, até as coisas ruins que acontecem em nossas vidas, irmãos, nós temos que glorificar. Amém? Agora nós vamos lá para baixo, que diz assim, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, no verso 5, e unges minha cabeça com óleo, né? Por que ele está dizendo isso? Essa imagem mesmo, Ju. Por que ele está dizendo isso? Olha só, aqui nós temos jarros datados da época que nós estamos falando dos Salmos, que foi escrito possivelmente pelo rei Davi, né? Que era também um pastor de ovelhas. Tanto que a palavra diz que quando Jessé manda chamar Davi no campo, ele está distante, tem que ir lá chamar ele. Por quê? Provavelmente ele tinha pego as ovelhas no aprisco e levado para algum lugar para que elas pudessem se alimentar. Eu garanto, irmãos, que nunca mais vocês vão ler o Salmo 23 sem ter como referência essas coisas que eu estou dizendo aqui, né? Então, olha só, por que os jarros, né? Unge minha cabeça com óleo. Concordam comigo que no deserto eles não deviam tomar muito banho, né? E da mesma forma que hoje, quando a gente está com halitose, que a gente vai lá no restaurante, a gente come, aí talvez tenha uma reunião depois, ou vai se encontrar com a namorada, a noiva, a esposa, a gente não quer ficar com bafo, a gente come o quê? Um chocolatinho com menta, um chicletinho, alguma coisa para poder tirar aquele odor. O que acontece? O óleo, ele era ungido, né? Ele tinha um aroma agradável para que as pessoas, porque não tomavam tanto banho, pudessem ficar com um cheiro legal. E esse óleo também era derramado em cima da cabeça das ovelhas, certo? Olha que interessante ali a imagem, ok? Então, meus irmãos, o verso 6, ele diz assim, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Agora eu quero que vocês olhem uma última imagem, mas essa daí, isso mesmo. Irmãos, do lado esquerdo nós temos Jesus, e ali aquela ovelha pode ser você, sou eu, né? Aqui nós temos um pastor real do Oriente Médio, carregando uma ovelhinha no colo, né? O que acontece? O Senhor, Ele quer nos pastorear, o Senhor, Ele quer nos levar para as campinas verdes, para as águas tranquilas, mas às vezes a gente está igual aquela ovelhinha, que está do lado, mas não quer, está com o coração contrito, certo? Mas Jesus, Ele quer fazer isso conosco, nos abraçar, dividir o fardo, o jugo dele conosco.
Agora, é uma decisão, como o Marcos Vinícius disse hoje na EBD, nossa, de querer isso ou não, a partir do momento que nós sabemos que isso é real. Né? Nós conhecemos o Senhor já em nossas vidas. Então, o que eu queria trazer para vocês hoje é que Deus é o bom pastor. E Ele conduz todas as coisas, sem exceção, da melhor maneira possível, independente do cenário. Então hoje, meus irmãos, não se abalem se os resultados da eleição não forem como os irmãos querem, gostariam. Não se abalem, porque Deus tem ungido nossa cabeça com óleo, o Senhor tem nos dado comida, tem nos dado bebida, tem nos dado vestes, certo? E principalmente, o Senhor morreu por nós, né? Vocês podem ver as chagas de Cristo nas mãos dele ali, para que nós tivéssemos essa certeza real e pudéssemos experimentar essa certeza. Então, que nós possamos hoje descansar. Amém? Amém. Posso orar, pastor? Oremos então? Senhor Jesus, nós somos gratos, porque independente, Senhor, da adversidade, o Senhor, a Tua palavra diz, o Senhor nos capacita para enfrentar qualquer dificuldade. Porque tudo está sob o seu controle. Não haverá dificuldade que seja tão grande que não possamos suportar. Porque o Senhor, a tua poderosa mão, a tua misericórdia está sobre nós a todo momento, meu Deus. E eu peço a ti, Senhor, que hoje, nesse dia, o coração da tua igreja, não só a igreja aqui em Itaipuaçu, as outras igrejas, Senhor, com os outros irmãos, também possam estar firmes, crentes na tua paz, Senhor, crentes no teu poder, Deus, no teu milagre, crentes de que o Senhor está aqui, pertinho de nós, nos conduzindo, como aquelas ovelhas ali, meu Deus. O Senhor é a porta, meu Deus, a porta pela qual nós entramos, nos sentimos seguros, que nos sentimos cuidados. O Senhor é a porta, Senhor Deus, que traz todo o cuidado para as nossas vidas. Em nome de Jesus eu te peço, não permita que o mal venha nos abater, não permita que um resultado, Senhor Deus, venha tirar nossas esperanças, porque a esperança sempre será a cruz e a sua ressurreição e a vida eterna, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Ovelha ou porcos? Ovelhas, né? Não precisa quebrar a pata de ninguém não, né? Vou quebrar, hein? Obrigado, Ivan. Com certeza aprendemos mais nessa manhã. E é bênção para nossas vidas quando Deus nos abre entendimento daquilo que Ele quer de cada um de nós. Verdadeiramente Deus está no controle de tudo, querido, de tudo, né? Da nossa vida, da nossa família, da igreja do Senhor, da nossa nação. Por isso a gente não pode deixar de buscá-lo a cada dia, seguindo suas orientações, com cuidado para que a gente ande na linha, sejamos ovelhas desse aprisco do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Agradecendo ao Senhor. Sei que ainda não votou, Deus o abençoe, né? Exerça ali seu direito, sabendo dos seus princípios e valores, que são eternos. Pai, obrigado mais uma vez por esta manhã. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, pelo teu imenso amor, porque verdadeiramente o Senhor é o nosso pastor. E se o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, Senhor. Precisamos confiar em Ti, que, como o Ivan falou, independente de todas as coisas, até o resultado das eleições de hoje, Senhor, o Senhor está conosco. O Senhor é o bom pastor, Senhor, e nós somos ovelhas do Teu aprisco. Leva-nos em paz para os nossos lares e traga logo mais, Senhor, para continuarmos adorando o Senhor nesse lugar.
Pois assim te oramos e já te agradecemos, Senhor, com perdão de nossos pecados, Pai, no nome de Jesus. Amém. Agora, Senhor, que tem imenso amor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Santo Espírito de Deus possa estar hoje e sempre com todo aquele que crê. E aquele que crê diz... Quem disse amém, não sai sem cumprimentar alguém. E após a oração silenciosa, estaremos despedindo os irmãos ali à porta, eu e o Ivan.